Quem espera sempre alcança. É o que dizem. Esperança vem de esperar. Sentimento daquele que vê como possível a realização de tudo o que deseja. E o que esperamos da política? Dos políticos? O mínimo é que exerçam o seu ofício por vocação. Como assim? A política é a organização e gestão de tudo que tem a ver com a polis, seja o município, o estado ou a nação. A política é para todos. É o trabalho para o coletivo. E essa deve ser a vocação do político. O desejo de fazer pelos outros. Na política, não deveria haver espaço para o individualismo. A busca individual frustra a esperança que toda a sociedade deposita nos políticos. Talvez não caiba no orçamento tudo aquilo que gostaríamos de ver executado. Podemos entender isso. Provavelmente, as mudanças que gostaríamos de ver na sociedade demorem um pouco mais que o ideal. A máquina pública é grande, burocrática e cheia de acordos necessários. Também podemos entender isso. O que não podemos entender, aceitar e estimular é que quem esteja lá não esteja comprometido com um futuro melhor para todos. A frustração constante dizima a esperança. E qual o futuro de uma sociedade que não espera por mais nada? A política é uma coisa boa. E os políticos também podem ser. É o que esperamos. E quem espera sempre alcança. Tá no ar. Tagarela. Fala, vê se explica, põe pra fora. Abra, fale, comunique, não enrola. Tá no streaming, solta o som, põe na tela qual é o texto, qual é o tom. Tagarela. Então vamos que tá começando mais um Tagarela. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso talk show sobre criatividade, comunicação e o que mais der na telha aqui. Nosso convidado de hoje é Almir Cicotti, advogado, vereador, para falar de política, campanhas eleitorais e direito. Mas antes, temos que agradecer os nossos parceiros. É isso aí, pessoal. Então, primeiro agradecer ao Vila Studio, grande parceiro, e também a produtora de audiovisual Curva do Ar. Vamos que vamos. Pessoal, meu nome é Carlo Felipe Passi e essa é a bancada mais língua solta aqui da internet. Então, começando aqui pela minha parceira em tudo, Fernanda Bassani. Olá! E agora ele, doutor em filosofia diretamente de São Leopoldo, o docente mais decente desse programa, Gabriel Ferreira. Boa tarde a todos. Decente não é o particípio presente de descer. E o consultor de gestão e empresário, ele que é o nosso correspondente do Panamá e corresponde a todas as nossas expectativas, Dani Artel. Saludos, tagarelas brasileiros. E hoje, como eu disse, nosso tema é política, campanhas eleitorais e direito. Gabriel, nós sabemos que a filosofia e a política, elas têm uma relação muito grande, né, uma com a outra. Como você acha que uma afeta a outra? Então, Fê, eu acho que assim, o ponto de tangência, ou os diversos pontos de tangência entre filosofia e política são basicamente cognoscíveis na história da política ocidental, assim como na história da filosofia ocidental. Mas eu acho que o ponto talvez principal, e que geralmente acaba ficando um pouco fora de foco para nós modernamente, é que, sobretudo se a gente resgatar o pensamento político na filosofia antiga, havia um ponto ali que, como eu disse, de certo modo, tem ficado um pouco distante da nossa perspectiva atual, a saber que a política é uma forma de conhecimento, segundo Aristóteles. A gente teria conhecimentos que são necessários para fabricar coisas, há conhecimentos cuja finalidade é entender a realidade, e há conhecimentos cuja finalidade é a ação humana, ou incrementar ou melhorar a ação humana. O Aristóteles divide esse em basicamente três: ética, economia e política. O que significa que, basicamente, pensar política é pensar as condições de
de possibilidade da ação humana. Um político, no sentido clássico da palavra, seria alguém que se dedicaria, no seu processo formativo, a compreender a estrutura fundamental da ação humana, enquanto os seres humanos vivem na polis, ou vivem na cidade, vivem na sociedade. De modo que até alguma coisa como o famoso adágio ética na política seria um absurdo. Não haveria a menor possibilidade de não haver ética na política, uma vez que são duas expressões do mesmo tipo de saber. O saber cuja finalidade é o incremento da ação humana. Dani, eu queria saber, acho que você consegue dar um pouco essa visão pra gente aí. Quais as principais diferenças que você sentiu entre a política brasileira e a política panamenha do ponto de vista da comunicação? Tem diferença? Que pergunta difícil, porque eu não sei hoje caracterizar a comunicação da política brasileira para começar um processo de comparação. Eu diria assim, a gente sofre, tanto em termos políticos como em termos de comunicação, dos mesmos vícios e hábitos da política brasileira, e acho que são comuns em toda a América Latina, América Central, América do Sul. O que acho que difere, o Panamá, e essa é uma concepção que eu só compreendi chegando aqui. Eu nasci em São Paulo, vivi em São Paulo, veio de um país de 200 milhões de habitantes. Quando você muda para um país que tem 4 milhões de habitantes, né, a minha cidade que eu moro, que é a capital, tem, estima-se, que não se sabe, mas cerca de 2 milhões e meio de habitantes, porque o último censo foi feito há não sei quantos anos e não é confiável. Eu estou falando do tamanho de um bairro de São Paulo. E isso deveria mudar todo o processo de comunicação, né? Porque é tudo muito próximo. Acho que a diferença fundamental é que a gente conhece as pessoas na rua. O presidente do Panamá anterior vivia no prédio em frente ao meu. E não é que, né, assim, toda hora a rua era fechada, porque o cara ia chegar. Então, acaba fazendo parte, a gente não tem Brasília, né? Então, acaba fazendo parte do seu convívio. O que é curioso é que isso talvez deveria aproximar a população dos políticos. Mas ainda assim eu sinto que se consegue manter essa distância. E eu não sei como. Como curiosidade, o Panamá, em termos de eleição presidencial, ele não repete partidos já faz muito tempo. Então, entra um partido, fica 4 anos, muda o partido, 4 ou 5 anos, acho que são 5, muda outro partido, entra, muda... Então, não repete. E eles já sabem disso. Quando vem a próxima eleição, quem vai ser eleito? Alguém que não é o último partido. E eu não sei se essas... Mas fica numa alternância de só 2, ou você tem uma pluralidade de partidos, no caso? Eu não tenho esse histórico todo. O último partido... Vamos lá, se eu pego os últimos 3, 4 presidentes, acho que mudam. Foram 4 partidos diferentes. É muito curioso. Você vai nos restaurantes que tem 3, 4 restaurantes comuns que todo mundo vai. O pessoal tá lá. É uma vila, é um clube. Curioso. Eu acho que isso até, a hora que o nosso convidado vier começar também a colaborar aqui no nosso debate, é interessante porque essa proximidade, eu acho que tem muito a ver com a política mais local, no caso de um vereador, né, ou de um município, é bem diferente de quando você vai para um processo de comunicação e tentativa de aproximação com o eleitor, no caso de um presidente, né, numa presidência, onde você tem esse distanciamento maior. Ainda mais aqui tendo Brasília, como você bem lembrou, né, que já foi estrategicamente pensado para ficar bem longe. Exatamente, e acho que o que ainda os políticos do Panamá ainda não se conectaram totalmente é a questão da comunicação via mídias sociais, né? Isso acho que a gente o fenômeno de WhatsApp e Facebook está em todo lugar, mas aqui me parece que ainda caminha mais devagar, e isso mantém um pouco essa distância dos políticos à população. Mas de resto é muito parecido. O Panamá me lembra sempre o Brasil de 10, 15 anos atrás em muitas coisas, né? Para o bem e para o mal. Essa coisa que junta, então, a América Latina aí, né? Nós e nossos hermanos. Sim. Mas agora, então, já podemos chamar nosso convidado? Vamos levantar o nível do debate, né? Pois é, vamos sim. Bom, então,
Agora vamos chamar o nosso convidado de hoje, Almir Sicoti. Gente, o Sicoti, ele é advogado, ele está no seu 3º mandato consecutivo como vereador na cidade de Santo André. E, além disso, ele foi já presidente da Câmara Municipal de Santo André. Então, vem para cá, Sicoti. Legal. Sicoti, muito obrigado pela sua participação. Que bom estar com você aqui, que bom receber você. Prazer. Obrigado, Carlos. Obrigado aí pelo convite, Fernanda, Dani, Gabriel. Obrigado pela oportunidade da gente poder dialogar de uma forma descontraída, de uma forma legal, né? Pra gente poder debater assuntos muitas vezes sérios, mas que a gente precisa ter um pouquinho de descontração para poder até ampliar um pouquinho mais nossos horizontes. Né? Com certeza. Aliás, já pegando até o gancho disso, você estava ouvindo a gente conversar aqui antes um pouco, a gente com as nossas opiniões de quem está de fora, né, do jogo político mesmo em si, né, do ofício, do que você ouviu, quais são já as suas primeiras impressões? Já chega corrigindo um pouco as patetices que a gente falou aí, vai? Acredito que, no contexto geral, que acho que vocês comentaram aqui, acho que o principal assunto, o principal tema do momento é essa mudança drástica do ponto de vista de marketing dentro das campanhas eleitorais. Né? A gente, eu tenho um histórico, gosto muito desse tema, sempre procurei me aprimorar, mas agora com essa história das redes sociais por conta justamente da pandemia, eu acho que mudou, e mudou para todo mundo, né? Mudou do ponto de vista do produto, do comércio, mas na política eu acho que deu um salto realmente grande, até porque a gente não sabe o resultado do que vai acontecer né, após abrir as urnas, né? A gente sabe que quando você faz lá o marketing do produto, depois você vai conseguindo medir, né, através das pesquisas, através das vendas, se deu resultado aquela propaganda, aquele marketing. Né? Na política não tem como, né? Só quando abre a urna que você vai saber se deu resultado ou não aquele trabalho que você fez. Você pode fazer algumas pesquisas no decorrer da campanha, mas hoje são praticamente 30 dias de campanha, então você tem que ser muito assertivo e acho que as redes sociais, os profissionais do marketing, principalmente nas mídias digitais, eles vão ser fundamentais nesse processo. Acho que até o termo muita gente fala de corrida eleitoral, né? E de certa forma porque você tem um start ali e é aquele tempo, né? Diferente de um produto que você trabalha, aí, puxa, não tá indo tão bem, você faz ajustes, vai acompanhando ali os KPIs da campanha e vai ajustando. Você tem um deadline, né? Até aquele tempo que você tem para desenvolver, né? É muito rápido, muito rápido. Tanto é que agora, por conta dessa questão do prazo, antigamente não tinha prazo. Né? Você poderia fazer campanha aí 1 ano antes, 2 anos antes. Depois passou para 6 meses, depois 3 meses e agora são 45 dias. Então, dentro desse jogo eleitoral, sempre digo aí para os meus amigos que mais importante que a campanha eleitoral é a pré-campanha eleitoral, que é aí que você vai realmente se consolidar e você vai ter aí apenas 30 dias, 45 dias para poder realmente levar mensagem, levar seu nome, seu número e assim por diante para aquelas pessoas que são mais próximas a você. Estão dificultando então para vocês, né? Vai diminuindo, 45 dias, daqui a pouco vai ser um reality show. Isso aí. Mais ou menos isso. Corrida com obstáculos, né? É isso aí. Você tem direito a 3 tweets de campanha. Mais ou menos isso. Valendo! Se vira nos 30, né? Mais ou menos. Mas eu queria fazer uma pergunta que, assim, hoje a gente está falando aqui, né, da questão muito política por conta aí desse teu background, mas a gente está falando basicamente da questão da comunicação. E hoje o que eu sinto é que a gente tem um pouco uma contradição que a gente tem as redes sociais, então assim, o político ele tá mais exposto ainda, né? Além dos jornais que já existiam, as mídias, aí canais oficiais, hoje a gente tem uma comunicação até direta, né? Do seu post direto ou de pessoas próximas ali, assessores e relacionados. Então assim, você tem essa necessidade de se comunicar, né? Porque você não pode ficar morto ali na sua rede social. Não. Ao mesmo tempo que os políticos, eles têm sido muito cobrados, assim, de tudo que falam. Então, assim, uma palavra maldita, uma frase, uma escorregada pode acabar com uma campanha, né? O que eu quero saber de você? Assim, primeiro, se você concorda com isso, você acha que realmente uma frase, uma palavra
pode realmente comprometer e como a gente lida com isso, né? Com essa necessidade de post, e tem que postar e tem que divulgar, e ao mesmo tempo tem que ter esse cuidado com a comunicação. Não, excelente pergunta, né? Na verdade, a gente tem aí toda uma análise por trás desse tema, principalmente as questões ligadas diretamente ao perfil, né, das pessoas que estão nas redes sociais. Hoje, tem muita coisa boa nas redes sociais, né? Você consegue aí acompanhar bons artigos, bons temas, bons debates, mas também existe aí uma grande parte das pessoas que ficam ali sentado no conforto da sua sala, no seu sofá, tweetando, né, colocando mensagens contraditórias, muitas vezes você não tem espaço para debate. Isso acontece muito nos grupos, né, de WhatsApp, né, grupos de condomínio, né, você não pode acompanhar, você não consegue acompanhar, você não consegue nem debater, porque você não consegue ali fazer realmente o contraditório dentro desses grupos. E isso faz com que você fique totalmente exposto e fragilizado do ponto de vista de conseguir responder à altura tudo aquilo que você pensa, né? Você não tem esse espaço, até porque quando você publica alguma coisa sendo político, você já está praticamente condenado, Sim. né? E quando você publica algo, já vem ali 1000 comentários negativos. Quando você vai responder lá o primeiro, já tem mais 300. Então, realmente é muito difícil essa comunicação via rede social, o que também acaba sendo importante para aquelas pessoas que realmente sabem conduzir do ponto de vista de uma crítica construtiva, querer algo. Você comentou, Fernanda, da questão da política, quando você trata do individualismo, né? Infelizmente, as pessoas chegam nos políticos tratando muito do seu tema individual, né? E se esquece ali de fazer um debate um pouco mais aprofundado com relação à sociedade, ao seu bairro e assim por diante, né? E nas redes sociais é muito isso que acontece mesmo, né? As pessoas entram em contato, postam alguma coisa, mais do ponto de vista subjetivo do que realmente concreto ali para resolver uma demanda específica. Hoje a gente, eu particularmente tenho muita proximidade com o tema da sustentabilidade, né? E quando a gente posta alguma coisa relacionada à defesa do parque, não, mas a moradia é mais importante do que a questão da invasão. Sempre então, tem alguma né, crítica, sempre né? tem. Então, por mais que você queira fazer algo ali que está dentro do seu conceito, que você acha correto, que você acha primordial dentro do seu perfil ali de cidadão, sempre vai ter as pessoas que acham que isso não procede, isso está equivocado, o meu direito, o meu pensamento do ponto de vista do meu direito é muito mais abrangente que o seu, então primeiro eu tenho que defender minha família do que defender uma floresta. É difícil nas redes sociais. Eu acho que ser resiliente é uma qualidade. Essa é a palavra. E como que você lida com isso, com esses ataques, com essa... Olha, Fernando, isso faz Haja autoestima, né? Não, precisa ter uma força, acho que né? isso é um pouco do amadurecimento também, do seu preparo, do ponto de vista de você também saber receber as críticas, né? Até porque é muito fácil vir aqui e falar, não pode criticar, porque está no Facebook, está no WhatsApp, não dá o direito ao contraditório. Mas muitas dessas críticas também tem que ter maturidade de saber receber. Isso também faz parte do seu crescimento político, do seu crescimento enquanto cidadão. Muitas vezes as críticas elas acabam contribuindo com a sua própria formação. É lógico, tem aquelas pessoas, né, destrambelhadas que quando você fala que vota no Bolsonaro, 300 mil pessoas falam que você é da direita. Aí quando você elogia uma ação específica de alguém da esquerda, que tá vendo, você é da esquerda. Então você não pode mais elogiar ninguém, você tem que ir contra todo mundo. Essa é a retórica das redes sociais. Exato. Na dúvida, xinga todo mundo, né? Ai, que horror. Do ponto de vista de comunicação, eu trabalho com muitas empresas e algo que eu sempre advoguei para os líderes é assim: falem a verdade, tratem com a verdade. Se tem um erro na empresa, ou se alguém cometeu algum deslize, ou mesmo uma marca, é muito melhor você ir para uma estratégia de, errei, né? Eu sempre falo, eu sou a favor do linguajar, então me perdoe, fiz merda, estamos aqui, vamos resolver, né? Trabalhar um pouco essa vulnerabilidade da liderança tem sido, inclusive, foco de muitos estudos, dizendo que isso aproxima a liderança dos colaboradores de empresas. A minha pergunta é, tem espaço para a verdade na política? Olha, Dani, eu acho que isso tem a ver um pouquinho, a pergunta, eu até ampliar um pouquinho mais a pergunta, tem espaço para a verdade dentro de uma família, dentro de um caráter, dentro de um profissional? Porque eu acho que isso é muito linkado
a sua formação enquanto ser humano, todo o seu histórico familiar, seu histórico na sua formação, né? Acredito que eu sempre digo que o político ele não é mau caráter. Aquele político que é mau caráter ele já era. Então, se ele não se tornou político, ele vai se tornar um publicitário, um jornalista, sabe, um advogado e assim por diante. Então, acho que isso está muito ligado à nossa postura do ponto de vista ético. E a gente tem percebido isso aqui no Brasil, justamente nesse momento de pandemia, né? O nosso nível ético, no meu ponto de vista, é muito ruim, né? Quando você fala para as pessoas, por exemplo, dentro de um prédio, dentro de um condomínio, que tem que usar máscara, e você percebe aquela pessoa que tem um certo conteúdo de formação na sua formação, e a pessoa desce o elevador, ela já com Covid, ela desce o elevador sem máscara, isso faz um pouquinho um parâmetro do ponto de vista do caráter enquanto ser humano. Né? Então, acho que isso, no dia a dia, quando você joga papel na rua, quando você, né, dá uma caixinha ali para o guarda de trânsito, tudo isso faz parte do seu processo e até aquela, né, velha máxima, né, de que os representantes são apenas reflexos da sociedade. Lógico, é muito amplo, muito fácil falar isso, mas no seu âmago, acho que está aí o professor de filosofia, pode falar um pouquinho sobre isso, acaba sendo realidade. Acaba sendo realidade. E quando você vai viajar, vai conhecer um pouquinho da estrutura política fora do país, você percebe as pessoas se manifestando de forma efetiva. Né? Lógico, é importante as redes sociais para você manifestar, lógico que é, mas o mais importante é você levantar a bunda da cadeira e ir lá para a rua, né? Como você vê aí em vários países acontecendo. Então, acho que... Mas uma coisa que o Dani perguntou, que eu acho que me corrija se eu estiver errado, Dani, mas que eu acho que é um ponto interessante, que é, na política, o político tem espaço para fazer um meia-culpa, às vezes, assim, ele errou. Eu sinto que numa empresa, a gente estimula cada vez mais que o líder assuma que errou e a gente vai procurar uma solução Não junto. só o líder, né? Mas o líder também. Exato. Já eu acho que me parece que na política a gente acaba não tendo esse espaço, porque se o político assume que errou, ele corre um risco de, enfim, ele já é vidraça. Se ele ainda assume um erro, é nesse caminho, né, Dani? O nosso histórico, quando acontece... Gente, peraí. Vocês estão gostando? Estão gostando? Então não esquece de se inscrever no nosso canal. Dá um like também. O nosso histórico, quando acontece isso, realmente não dá para fazer nenhuma defesa, né? Você pega aí ao longo dos tempos aí, quantas pessoas que saíram candidato, por exemplo, a prefeito, olha, não vou renunciar e não vou ser candidato a outro cargo porque eu vou cumprir os 4 anos. A pessoa vai lá, né, renuncia, depois sai candidato, até ganha muitas vezes. Então, esse meia-culpa dentro da política, ele acaba sendo um pouquinho constrangedor. E isso atrapalha, muitas vezes, do ponto de vista do marketing. Né? Então, talvez tenha uma estratégia de marketing, que aí vocês podem falar até melhor do que eu, o que isso causa do ponto de vista de prejuízo na imagem da pessoa. Né? Não sei se isso dá para você colocar no mesmo parâmetro de uma empresa privada. Né? Às vezes, os colaboradores têm outro entendimento. Né? O colaborador dentro de uma empresa, ele acredita que ele está ali fazendo o seu papel e está sendo remunerado para isso. Né? Na vida pública, não. Né? O cidadão ele não tem essa responsabilidade e também não tem essa noção de que ele tem que cumprir determinado papel para poder ter o retorno no final do mês daquilo que ele pagou de imposto. Não, ele está ali no seu direito, ele paga os seus impostos, então ele vai fazer as ações ali que ele achar importante naquele momento. Isso acho que acaba refletindo diretamente naquele homem público que muitas vezes assume ali a sua responsabilidade, os seus erros. Isso acho que pode causar um grande prejuízo do ponto de vista do seu marketing político. Mas isso é algo que a gente até pode trabalhar também, né? Que isso, não sei se isso está sendo... Eu votaria... Vocês conhecem mais do que eu. Eu votaria num político que assumisse um erro, óbvio que tem erros e erros, né? Mas que assumisse um erro, voltar atrás com argumentos e sinceridade. Mas porque eu acho uma pena mesmo que a sociedade cobra autenticidade, a gente tá falando de autenticidade, né? A sociedade cobra transparência e autenticidade, mas aí o político vai lá e é transparente, autêntico, o pessoal desce o cacete porque ele, né? Olha só, a minha pergunta basicamente é tão antiga quanto a própria democracia, e eu acho que ela tem bastante a ver com isso que o Dani falava, com o que você também levantou na tua resposta, e inclusive em torno a questões como fazer um meia-culpa ou a questão da autenticidade dos políticos,
que é o seguinte, olha, desde o surgimento da democracia, ou seja, uma instituição que tem 2.400 anos, já lá, o Platão percebia, lá tem quem se interessava a ler isso no Gorgias, um diálogo do Platão, ele se deparava com um problema razoavelmente simples, mas que talvez toque num ponto nevrálgico da própria democracia, que é o seguinte, se o que é fundamental para a democracia é a maioria, é o convencimento da maioria, a comunicação da política, por excelência na democracia, deve visar o convencimento e não propriamente a verdade, a justiça, a moral, ou seja, aquilo que é o elemento fundamental da comunicação numa democracia é o convencimento da maioria. Essa percepção, que já para o Platão é fonte justamente de um problema severo, porque, ora, se os políticos estivessem preocupados propriamente, de fato, com a verdade, isso não necessariamente os levaria, por exemplo, a ganhar eleições. Né? Agora, uma vez que o objetivo é justamente o convencimento da maioria, nem sempre é absolutamente importante o modo como você consegue alcançar esse convencimento da maioria. E nós sabemos que, sobretudo, a gente vê isso nos últimos tempos, que o modo como isso é feito não necessariamente passa por questões, pelo respeito a questões morais, como você falava, ou por uma autenticidade, ou pelo reconhecimento de erro, senão que, às vezes, basicamente, o aspecto fundamental da democracia é a propaganda, e não a discussão propriamente, ou justo, para usar a expressão do Platão. Como que você vê isso que é um problema, que é uma tensão própria da própria democracia, e com as ferramentas de comunicação, ou com as ideias de comunicação modernas, como que essa tensão, que é natural na democracia, fica na comunicação política dos dias de hoje? Olha, Gabriel, acho que a grande mudança, do ponto de vista de você encarar a realidade dos fatos com a publicidade, eu acho que veio lá com, né, penso eu, tá? Veio, pelo menos na minha percepção aqui, veio com o Duda Mendonça, quando ele realmente tinha ali uma estratégia de praticamente destruir de forma cachapante os seus adversários, não importa se era verdade ou não, justamente para construir essa maioria para eleger ali o presidente pelo qual ele trabalhava, né? Então, eu acho que naquele momento ali, a publicidade eleitoral, ela se tornou realmente muito ruim, do ponto de vista da teoria do marketing, da propaganda, onde você não tem mais escrúpulos, né, quando você parte para essa disputa. Por caso do Roger Stone também, Sim. né, que você tem esse tipo de marketing, né, destrutivo. Quando você... por quê? Porque você almeja somente, através da democracia, você só almeja somente ter a maioria, né? Então você utiliza todo o pano da democracia para poder falar assim, olha, não importa que eu destrua meu adversário, eu ganhei e foi o povo que me escolheu. Não, eu acredito que tem importância, sim, você tem que ter esses conceitos éticos pregados dentro da propaganda eleitoral. É lógico que isso também acaba sendo um pouco romântico, mas que isso, né, acho que as candidaturas hoje, independente de qual seja, acho que elas costumam ter duas agências, né? Uma para fazer a maldade e outra para fazer a propaganda do seu candidato, né? Mas... Não, é porque, às vezes, até essas questões, como o Scott falava, por exemplo, a autenticidade ou determinados valores. O Scott falou que ele, especialmente, é alguém que se inclina a questões de sustentabilidade. A gente sabe que hoje um político que, por exemplo, numa campanha ignore solenemente questões de sustentabilidade, ele vai ser altamente rechaçado, porque há uma demanda popular para que o político olhe, por exemplo, para questões de sustentabilidade, assim como questões várias. Ou seja, hoje em dia até a questão da autenticidade é também objeto de propaganda, né? Até o virtue signaling, né? O assinalar virtudes é alguma coisa fundamental da questão da propaganda. Então, é difícil, inclusive, para um eleitor, mesmo ciente desse tipo de coisa, compreender até onde vai, qual é o limite, de fato, da propaganda e qual é, de fato, o comprometimento ideológico ou de agendas por parte do agente público. Né? Justamente porque propaganda e questões, propaganda e agendas se misturam. Mas aí desculpa, eu até ia jogar pro Dani uma coisa, porque acho que isso tem acontecido também muito no marketing das empresas, né? Porque cada vez essa pressão social
sobre outros valores que não o fim único de venda do produto ou serviço que a empresa se propõe a fazer. Antigamente se falava, né, que o contrato social da empresa é prestar determinado, vender, né, ou prestar determinado serviço e dar lucro aos seus acionistas. E hoje essa agenda está muito maior. Você espera a responsabilidade social por parte das empresas, você espera sustentabilidade, né? Como é que você vê isso, Dani, nesse ponto? Eu volto um pouco à questão da autenticidade. Se isso é algo autêntico da empresa, ok. Não adianta a empresa ser sustentável, fazer ações de responsabilidade social e não dar lucro também aos acionistas, né? Então, respondendo, tem que ser autêntico. Se você faz responsabilidade social e na primeira crise a primeira coisa que você corta, você não está fazendo nada. Tem que estar conectado a uma estratégia e ao lucro. E aí a defesa, né, nesse sentido, então, seguindo essa linha, a defesa da agenda que o político tem no processo durante o período de campanha, sustentar aquilo até o final, independente das reações que possam vir, me parece que é uma coisa... Você falou da importância da pré-campanha, mas a pós-campanha também é algo fundamental para a sua próxima eleição, né? É mais importante para você se consolidar, até porque durante a campanha eleitoral você não consegue aprofundar nos temas, né? Ninguém discute ideologia durante uma campanha eleitoral, ninguém quer saber se é... Poucas pessoas, né, na verdade, quer saber se você é de direita, de esquerda, se você defende a sustentabilidade, ou a segurança, ou a saúde, a educação. Esses temas, infelizmente, eles são feitos de uma forma extremamente superficial através de slogans, né? E aí você talvez consiga trabalhar isso, aquela pessoa que está um pouquinho mais conectada àquele tema, ele vai conseguir trabalhar isso talvez ali durante o seu mandato, mas de forma específica, aquele período de campanha eleitoral, ele é apenas para você conseguir realmente arregimentar e, como disse aí o professor de filosofia, você conseguir ali a maioria para poder fazer realmente uma disputa e sair vitorioso. Uhum. Cicote, qual que você acha que é hoje a maior dificuldade de comunicação durante uma campanha política? Essa dificuldade de não conseguir aprofundar o debate, seja porque você tem pouco tempo, seja porque você tem uma comunicação aí que você tem que fazer em massa, né? Você não tem públicos nichados, você tem que falar com toda a população, e às vezes não consegue aprofundar também, né? Por conta disso. Ou você acha que é lidar com os ataques da oposição? Olha, eu vou acabar de... Vou ganhar o voto aqui do Dani, né? Vou cometer o sincericídio aqui. Vou cometer sincericídio. Eu acho que você se aproximar do eleitor, isso, né, a gente comenta muito nos bastidores, mas realmente é verdade. Você conseguir falar com algumas pessoas querendo se aprofundar um pouquinho mais de alguns temas, né, ele nem vai abrir o portão da casa para te receber. Ele vai te receber para tomar um café como amigo, mas para discutir política, jamais. Uhum. Muito difícil. Então, esse convencimento da população, ou você faz durante um certo período de trabalho, como disse o Carlos, e aí você vai levantando os temas, e as pessoas que gostam daquele tema vão naturalmente se aproximando de você. Então, olha, eu gosto do Cicote porque ele fala sobre a sustentabilidade, o outro fala sobre a segurança, então eu vou para a segurança. Então, acho que a população tem ali, cada um tem o seu perfil e o seu tema de interesse, né? Até porque às vezes é muito relativo. Se a pessoa foi assaltada, ela vai querer falar sobre a segurança, né? Se a pessoa tem, se a casa dela sofreu enchente, talvez ela vai querer falar sobre sustentabilidade. Então, é muito difícil você convencer as pessoas a falar de política, né? Então, quando você chama para uma reunião, é difícil. Ou seja, então, na verdade, a gente não tem um debate político, a gente tem basicamente um debate de interesses. Tem um debate construído em cima do marketing. Tem um debate em cima do construído de marketing. Quem direciona hoje as campanhas eleitorais, de verdade, não é a política. São os marqueteiros aí, né? As agências, né? Essas pessoas, elas acabam tendo aí uns insights que a gente fala, cara, mas por que ele está fazendo... E aí vai lá dar certo, né? Então, isso acaba sendo extremamente interessante do ponto de vista, né, do conhecimento ali, de você saber, sociológico, né, através da psicologia, chegar, interagir com a pessoa, sem a pessoa perceber que está sendo induzida a algo. Então é muito importante você estar fazendo
todo o debate, mas o que direciona, no meu ponto de vista, as campanhas eleitorais hoje é o marketing, né? Acaba tendo cada vez menos espaço para Para a um debate contraposição de ideias, mais né? aprimorado. Eu, particularmente, eu tenho um respeito muito grande pela Marina Silva, né? Tive muito próximo dela durante um período, uma mulher extremamente inteligente, mas quando eu falo dela em qualquer lugar, nossa, porque é de esquerda, não, porque isso, porque aquilo. Então, e ela faz um debate extremamente aprofundado, muito interessante, quando fala da sustentabilidade, quando ela fala da importância da Amazônia, aqui para o próprio Sudeste, para o Sul, e aí você começa a ter aí os seus, aquilo que você pensa, você vai começando a atrair aquelas pessoas dentro do mesmo nicho, dentro do que você se interessa, dos debates, os temas, você vai naturalmente se agrupando, né, com as pessoas que pensam da mesma forma que você, né, que gostam dos mesmos temas. Você tem hoje um político que quer se aproximar da população, então ele vai lá, beija, na época de eleição, né, abraça, chega perto do povo. Nas redes sociais ele procura estar no YouTube, no Twitter, debater de igual para igual, mas quando ele vai para o ambiente político, a gente tem um negócio chamado decoro parlamentar. E aí eu sou obrigado a falar Vossa Excelência, eu sou obrigado a falar numa outra linguagem. E aí é o falar, sem escutar também. A gente não está fazendo uma quebra de imagem, uma quebra de comunicação e indo para caminhos completamente opostos, mantendo o ambiente meio monárquico, fazendo uma confusão geral em termos de comunicação, quando a gente separa os ambientes políticos em fases, assim, ou em processos tão estanques. Durante a campanha eleitoral é aquele boom, né? Aquele momento em que você realmente está na rua todos os dias, está conversando, dialogando, mandando WhatsApp, Facebook. Então, por ser um período muito curto, ele é muito intenso também, né? E quantas vezes eu não encontro lá a Dona Maria fala, nossa, Cicote, como você está sumido, né? Aí eu falo assim, olha, ô, Dona Maria, você já viu, né, Papai Noel durante a Páscoa? Brincando, fala brincando, né? E a gente começa a dialogar justamente por conta disso, porque aquele momento da campanha ele é realmente intenso. Eu estou em todos os locais ao mesmo tempo, tem pessoas ali, os nossos colaboradores ajudando, e a gente tenta ocupar todos os espaços. Então existe essa cobrança natural das pessoas, né? Sabendo que principalmente quando você ganha eleição, e eu também aí eu falo de uma forma muito tranquila e muito séria, quando você é eleito, você foi escolhido para um papel, né? E esse papel, muitas vezes, não permite mais você estar a todo momento fazendo campanha eleitoral, né? Então, o prefeito que pensa em fazer campanha eleitoral todos os dias, ele fica numa situação muito de saia justa, até porque ele precisa tomar conta da cidade. Fazer gestão de uma prefeitura, fazer gestão de um mandato, fazer gestão de uma empresa, não é você estar todo dia ali, no pé da máquina ali, com seus colaboradores, a todo momento ali, interagindo com eles. E sim você tomar decisões, fazer debates, escolhas. Isso muitas vezes realmente te afasta um pouquinho do seu reduto, das pessoas que estão mais próximas de você do ponto de vista eleitoral. Quando a pessoa vota, e aí também é um padrão brasileiro, né, dificilmente a pessoa acompanha o mandato daquele parlamentar que ela votou. Eu sempre falo nas minhas reuniões, falo, gente, é extremamente importante votar, né? Vai lá, vota, faz o seu papel de cidadão. Mas isso é só o início de um processo. É só o início de um processo. O mais importante é você estar acompanhando, estar cobrando, muitas vezes até de forma exacerbada xingando, mas está próximo, né? Ó, votei em você, você falou isso, isso, isso e está fazendo isso. Então, acho que essa relação formal ou não, ela depende muito mais do comportamento, tanto do político, né, quanto também daquele cidadão que gosta de interagir com aquele parlamentar, né, levando-se em consideração que o voto é apenas o início de um processo que vai se lá na próxima eleição, que ele vai falar, bom, agora eu não voto mais naquele candidato, porque eu fiquei 4 anos acompanhando ele, votei, fiquei 4 anos, agora eu vou trocar. Isso é o bonito da democracia, né? Você poder trocar aí a cada 4 anos ou 2 anos. Acredito que o fato de ser advogado, de ter feito direito, te ajuda muito na hora que no cumprimento das suas funções. Como que é para todos os outros vereadores que não são advogados e eles não têm
essa proximidade com a legislação e que a gente sabe, eu falo a gente porque eu também sou advogada, a gente sabe que assim, a gente estudou 5 anos para entender como se faz uma legislação, tem todos aqueles detalhes, né? E é óbvio que acredito que deve ser mais fácil para você que lida com leis, né? Todos os dias ali, tua função está sempre permeada. Como que você vê isso? Você acha que realmente facilita, não facilita? E como é para os vereadores que não têm esse approach, digamos assim, com a lei, antes de serem eleitos, né? Lógico que a formação cultural, a educação, ela é extremamente importante para o seu crescimento pessoal, né? Para mim, eu acho que eu tenho já uma história na política através do meu pai, então sempre tive muito próximo. Depois me formei em Direito e lógico que isso colabora com o meu mandato, isso contribui muito para poder fazer ali os debates, conseguir fazer ali as discussões com relação à constitucionalidade de determinados projetos. Mas eu fico também um pouco preocupado com esse debate, Fernanda, justamente porque se você levar em consideração a grande maioria dos nossos parlamentares, aqueles que realmente fazem as leis, todos, quer dizer, todos não, mas uma grande parte deles, acho que 75% deles, tem ali doutorado, pós-graduação, mestrado em Harvard, tudo, e muitas vezes eles não conseguem transmitir nas leis aquilo que a população deseja. Então, tem pessoas extremamente capacitadas do ponto de vista teórico, mas muitas vezes não conseguem reproduzir aquilo que a população deseja, né? Então, não estou aqui querendo desqualificar a formação, não. Como eu disse, que é extremamente importante, para mim, ajuda muito. Eu só acho que depois que aquela pessoa que é um líder da sua comunidade, depois que ela ganhou a eleição, aí sim, eu acho que ela tem a obrigação de realmente começar a construir a sua formação para poder se aprimorar e poder construir as suas leis, poder fazer um debate à altura. Cicote, no Tagarela, o entrevistado pergunta também. Então, minha próxima pergunta qual é a sua pergunta, Cicote? Qual é a minha pergunta? Qual estratégia de marketing que vocês acham que vai ser importante nessas próximas eleições? Boa. Consultoria que eu vou aproveitar. É lógico que hoje, com relação, por conta da questão da pandemia, tudo mudou e a campanha eleitoral mudou também. Sabemos da importância do aperto de mão, que não pode mais. Sabemos da importância da visita, que muitas vezes a dona Maria nem vai abrir a porta da sua casa, né? Sabemos da importância das redes sociais, hoje o WhatsApp. Então, esses mecanismos aí, vocês acham que realmente vão ser o condutor desse processo eleitoral, ou vocês acham que vão ser aquele processo um pouco mais antigo? Você acha que as pessoas vão estar realmente inseridas nas redes sociais e através das redes sociais vão escolher ali os seus candidatos, ou vocês acham que eles ainda vão continuar naquele voto de relacionamento? Eu diria o seguinte, você tem que conhecer bem a sua audiência. Deve ter público para o online e deve ter público para aquele que está necessitando de um contato mais pessoal. Comparando com o mercado empresarial, eu acho assim, é muito mais difícil você lançar um produto novo do que manter a venda do que você já tem. O que eu acho é que a gente fala que o brasileiro só volta a cada 4 anos, 5 anos, e só lembra dos políticos nessa época, é também uma verdade reversa, porque os políticos também só lembram de se mostrarem visíveis nessas épocas. Eu estou vendo, tem um pessoal novo na política tentando manter uma comunicação diária com o seu público, com a sua audiência, porque entendeu que isso é importante. E esse é um modo de... Não tem jeito, eu acho que o trabalho da política, além de fazer tudo que tem que fazer, estar no chão de fábrica, estar lá passeando e perguntando para as pessoas como é que está durante esses 4 anos, para ser um processo natural a reeleição. Deveria ser muito mais fácil se manter do que botar um candidato novo só porque eu quero mudar. É que como a gente não conhece mesmo, então a gente não sabe o que a pessoa fez, ela também não informou o que ela fez, ou usou canais que não me servem para informar, então eu busco outro. Eu acho que vai muito o marketing agora, e não só político, que aí eu acho que realmente cada vez mais o marketing ele vai ser mais unificado, digamos assim, para um todo. Ele vai se pautar muito na verdade. Porque eu acho que esse discurso autêntico, verdadeiro, cada vez mais vai ser
cobrado, porque o que acontece hoje, com tanta mídia, né, rede social, outros canais, é muita exposição, se você mentir, você cai muito rápido, né? E o que eu acho é isso. Então, ser constante, eu acho que essa constância hoje que ela é pedida nas mídias sociais, ela vai ser vital. Então, a pessoa se comunicar informando o que está fazendo. Olha, estou fazendo isso, fui eleito, estou fazendo isso, né? Falar o que fez, ações, né? Não só mais a questão de discurso, que, de novo, tudo isso tem a ver com a verdade, né? O que você fez, não o que você está falando que fez. E o que eu espero daí é que tanto as pessoas do marketing quanto os políticos, né, daí que contratam esse marketing, que a gente consiga canalizar o discurso e o marketing para uma coisa menos polarizada, menos agressiva, que a gente também vê que, assim, apesar de ter uma intensidade grande, isso tende a cair, porque ninguém é perfeito, né? O que a gente estava falando lá atrás dos erros, né? Todos erram, todos somos imperfeitos. Então, assim, mas como eu sou o meu melhor, né? Sim. Então, assim, a gente consiga daí juntos, né? Marketing e políticos, não ir para essa questão de discursos violentos, agressivos, a gente conseguir um discurso um pouco mais sensato aí, um pouco mais de debate, e com essa verdade, com a comunicação constante. Acho isso. Legal. A ideia de rede social é justamente, ela é uma rede social. E muita gente vai ali buscar fazer só a campanha. Só no momento da campanha eu vou ali vender. E não é isso que as pessoas esperam quando elas estão ali. Ela espera na rede social justamente ter relacionamentos sociais. Então, é uma ótima ferramenta para que se construa ao longo de 4 anos esse posicionamento, para quando chegar no momento da campanha, ela é simplesmente a efetivação de algo que já foi construído durante todo o tempo. A pandemia e todo esse quadro atual mostrou, ou trouxe, pelo menos à superfície, o quão práticos os políticos devem ser no enfrentamento de problemas. Ou seja, há pessoas morrendo. O que você vai fazer? Não é uma questão, vamos discutir o orçamento, porque essa PEC, porque aquela... Não, aquela medida provisória... Não quero saber. Como você vai ajudar as pessoas que são os informais? Como é que você vai... Tem pessoa, não tem leito no hospital de Cafundozinho do Alto. Como que vai chegar respirador lá? Hoje, o que vai fazer sentido é que as pessoas estão esperando que os problemas urgentes, de maneira pragmática, sejam atacados pelos políticos, e não veja só, olha, mas veja só, a gente para isso precisa de uma PEC, porque precisa passar nas 2 câmaras. Bom, a questão é a seguinte, vai ter o auxílio emergencial para o cara que não tem renda nenhuma ou não vai? Vai chegar respirador no hospital de Cafundozinho do Alto ou não vai chegar? Né? Porque a impressão, eu acho, o maior bloqueio em relação a percepção dessa autenticidade por parte da população é o fato de que, na verdade, os políticos estão preocupados consigo próprios, no final das contas. E que a urgência de problemas, ela nunca é, na verdade, a urgência, a escala hierárquica de urgência dos problemas nunca é a mesma do povo. Eu espero que o povo cobre menos o que você disse e mais o que você fez. Se importe menos com o que você falou ou não falou, do que com o que você de fato fez ou não fez. Mas a rede social tem justamente a possibilidade, o Gabriel comentou isso, mas eu acho que é importante, inclusive, às vezes, você ter o espaço para explicar por que determinadas coisas não estão andando. Né? Eu acho que quando a gente fala de autenticidade, tem muito a ver com isso também. Você pode, inclusive, vir na rede social e falar, gente, eu estou tentando, mas por conta de A, B, C e D, não anda. Toda essa história da pandemia, ela mostrou para os próprios políticos e para as pessoas que é possível fazer quando quer. Ou seja, por que vai ficar discutindo se compra respirador? A ou B? Não, vai lá, tem que comprar. Por que vai ser, tem que ter lei, tem que ter auxílio? Não, vai lá e faz e pronto. Né? Então, acho que isso realmente, você deu um exemplo aí muito legal, porque demonstra, é um divisor de água de que, olha, por que fez naquela época da pandemia, por que não faz agora? Porque tem a lei, porque tem a PEC. O povo não quer saber disso. O povo, olha, o que vai fazer, e se dá para fazer ou não, e assim a gente consegue realmente efetivar as políticas públicas. Sim. Dani, puxa a nossa última pergunta.
Então, Cicote, aqui a gente é um programa que fala muito e copia muito também. E a gente, o copiar, a gente fala que é inspirar, né? E, na verdade, tem alguma das fontes que a gente se inspirou para fazer esse programa, é o programa Provocações do Abu Janra, que ele terminava sempre com uma pergunta que gerava um impacto de reflexão pessoal, e isso era compartilhado de forma empática pela audiência. Então, eu queria te fazer esta pergunta. Almir Cicote, o que muda o mundo? O que muda o mundo? Acho que o que muda o mundo são as pessoas, né? Sempre digo que queremos, isso já também é filosófico, queremos mudar o mundo, mas temos que mudar primeiramente a nossa cidade, nosso bairro, mas temos que mudar principalmente nós mesmos. Eu acho que essa é a tarefa fundamental da sociedade, cada um se conscientizar que para que tudo mude, você também tem que mudar. Almir Cicote, o que muda o mundo? De novo? Qual que é a... Nós achamos que todo esse processo de mudança, ele faz parte realmente do impacto das experiências de vida que cada um tem. E é isso que realmente muda. Ok, obrigado. Muito bom, muito bom. Cicote, muito obrigado, é um privilégio, uma honra ter você aqui no nosso programa, com certeza enriqueceu não só o debate, mas você é uma pessoa que a gente admira muito e é um prazer ter você aqui com a gente. Queria deixar um espaço, se você quiser aproveitar para falar dos seus canais, onde as pessoas te encontram, no Instagram, no Facebook, falando de rede social, vamos lá, onde você está, além daqui. Legal, viu? Obrigado, gente, obrigado aí pelo convite, obrigado por estar fazendo esse bate-papo. Isso, acho que a gente tem sempre que estar aí nos aprimorando, trazendo aí esse debate das redes sociais. Esse momento é um assunto extremamente importante para nós que estamos aí na vida pública, justamente por conta das eleições, e a gente acaba utilizando aí do conhecimento de vocês também para poder melhorar um pouquinho o nosso trabalho, né? Agradeço aí os conselhos, as sugestões, né? Acho que tudo que vocês comentaram acaba sendo um pouquinho de tudo que o povo sente, né? Às vezes um mais, outro menos, às vezes alguns têm um interesse um pouco mais individual, mas não deixa de ter também todo esse posicionamento do ponto de vista político, né? Me colocar à disposição sempre para poder estar dialogando com vocês. Né? E qual que é? Você está no Instagram? Estamos no Instagram, Almir Cicote, também no Facebook, Almir Cicote. Twitter eu não lembro se eu tenho não, viu? Eu não uso muito não, mas tem lá Twitter, tem todos os canais aí de comunicação. E vou confessar que eu nunca fui muito bom de rede social. Né? Eu procuro aí aquilo que a gente tem deficiência, a gente procura se aprimorar. Então eu tenho procurado aí fazer algumas coisas, procurando melhorar essa relação com a rede social, que também acho que vai ser aí um canal extremamente importante do ponto de vista de comunicação, tanto para as eleições quanto para minha vida pública. Sim, o Cicote já vai ter que fazer o TikTok também lá, fazer as dancinhas. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Cicote. Um abraço. Tchau. Tchau. E esse foi o Tagarela. Obrigado por estar aqui com a gente. Acompanha o nosso programa lá no YouTube. Se inscreve no canal para dar aquela força. A gente também tem a versão em podcast no Deezer e no Spotify. Vem tagarelar sempre com a gente. Valeu!